Boa noite, a graça e a paz. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, né, os que estão em casa também. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus, amém? Quem está feliz com o Senhor aqui? A gente tem motivo para ficar feliz com o Senhor, né? Mesmo mediante todas as circunstâncias, mesmo mediante tudo que está acontecendo, nós somos felizes com o Senhor, amém? Nós o amamos, nós queremos entregar o nosso melhor para Ele sempre. Não é verdade? Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então, tem gente que ama o Senhor aqui? Glória a Deus. Tem gente que ama o Senhor em casa? Glória a Deus. Nós amamos ao Senhor. Toda luta, toda dificuldade, tudo aquilo que vocês têm enfrentado neste momento, o Senhor não perdeu o controle. Continue o amando, continue entregando o seu melhor, continue adorando, porque Ele está trabalhando ao teu favor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, igreja. Vamos estar orando neste momento para a gente iniciar o nosso culto, para a gente entregar em nome de Jesus a nossa adoração ao Senhor. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, dizer que nós te amamos, Senhor. Obrigada pelo Senhor ser soberano sobre as nossas vidas. Nós te amamos, Deus. Muito obrigada, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos neste momento. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem estando aqui conosco neste momento. Vem enchendo os nossos corações. Toca a vida de cada um dos meus irmãos em nome de Jesus. Vem, Pai bendito, que a gente quer sentir a tua presença sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Receba a nossa adoração agora neste momento, receba este culto, Senhor, a Ti, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, queridos, vamos adorar a Deus neste momento, amém. Boa noite, igreja, a paz para todos. Mais um momento de recomeçarmos, mais um momento de nós adorarmos aquele que é digno de toda honra e de toda glória. A pastora mencionou sobre Romanos. Nós estamos cercados de tantas notícias, aparentemente más, cruéis, notícias boas também, só que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a obra do Senhor. Ou seja, o Senhor está sobre tudo e todos, tudo está sob as mãos dEle, nada sai do controle de suas mãos, nada sai sob a sua ótica. Às vezes nós esquecemos, perdemos o controle, perdemos a linha em algumas situações, perdemos a direção, mas nada sai do controle da mão do Senhor. Creia que nesta noite Ele vai mudar a tua história mais uma vez. Porque na presença do Senhor a palavra diz que até a tristeza salta de alegria. Não há problema, não há nada que nos tira da presença do Senhor. A morte, a dor, não. O amor do Senhor nos envolve para algo eterno, nos envolve para algo incondicional, com algo ilimitável. Que nessa noite, que hoje é noite de nós refortalecemos, reconhecemos e adorarmos. Você é bem-vindo aqui. Feche os teus olhos por um minuto e adore Ele em oração. Pede a Ele renovo, pede a Ele força, pede a Ele graça. Você que está nos assistindo nesta noite, talvez sentado, talvez deitado, pedindo uma palavra, pedindo uma direção, saiba nesta noite, amigo, amiga, que está ouvindo essa palavra, Deus é contigo. Ele te fortalece, Ele te incentiva. Em um momento tão difícil, Ele diz que é Deus. Ó Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Mais uma noite, Pai, não é uma noite qualquer que nós viemos bater papo com nossos colegas e amigos. Não, nós viemos te exaltar, nós viemos sentir a tua presença e te glorificar nesta casa. Senhor amado, a tua palavra diz que onde está um ou dois reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. Abra as comportas desta casa, derrama a tua Shekinah, Pai. Abra, Senhor amado, sobre nossas
corações. Receba toda a honra, receba toda a glória, receba, porque tudo é teu e tudo é teu, Senhor. Sim, seja bem-vindo. Seja bem-vindo nesta casa. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te sentir, papai. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua e a casa é sua. Pode entrar, esvazio de mim. Sim, esvaziamos. Esvazio de mim. Sopra em nós o teu vento, Pai. Sopra o teu vento. Toma o teu trono. Sim, vem reinar. Sim, nós queremos te ouvir. Sim, nós queremos te ouvir. Sim, esta casa é sua, tudo é teu. Essa casa é sua. Sim, ela pra você. Sim, Jesus, e essa casa é sua. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Cante, Jesus, que essa casa é sua. Essa casa é sua. Sim, Senhor. Nós deixamos ela pra você. Jesus, que essa casa é sua. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, todos cantam. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Apareça, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Sim. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Sim, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, sim, Senhor, essa casa é sua. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Sim, Senhor, Jesus. Sim, sua igreja. Apareça, que o teu nome cresça. Sim. Enche este lugar. Sim, enche este lugar. Apareça, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar.
palmas, adore Ele. Aleluia. Aleluia, sim. Continue adorando Ele. Continue exaltando Ele. Continue olhando para Ele nesta noite. Continue chamando Ele nesta noite. Continue, sim.
Aleluia. Aleluia, Senhor. Sim, sim. Aleluia. 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 Nós queremos louvar aqui nesta noite a respeito daquele que foi humilhado, mas ele entrou num jumentinho e foi triunfar. Ele triunfou em cima da morte. Ele triunfou em cima de todos os problemas. Ele triunfou em cima das dores. Ele triunfou para que hoje você estivesse aqui. Ele triunfou, sim. Ele fez e continua fazendo. Continue cantando, louvando a Ele. Sim, sim, seja. Sim, Senhor. Conseguimos entender. Sim, Ele ressuscitou. Sim, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Sim, sim. Oh. Sim, Ele é. Oh, é o Senhor. Sinta Ele aí. Sim. Sim, sim. Aleluia. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Mais uma vez. Yeshua.
ressuscitou. Somente a igreja cante. Canta a igreja. Sim, sinta ele aí, ele está passando aqui. Sim, Yeshua, tu está aqui. Tu estás aqui. Sim, tu estás aqui. Sim, tu estás neste lugar. Sim, sim. Yeshua. Yeshua. Sim, glorioso Salvador. Sim, adore Ele com as palmas. Sim, adore Ele com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Assim como a pastora falou, né? Agora a gente tem que dar graça e a paz também para o pessoal que está em casa nos assistindo aí pela transmissão. A gente pede, né, a licença para estar entrando na sua casa, né, aí na sua sala, no seu quarto, onde você estiver. Que você possa ser atingido, né, através dessa palavra, essa ministração, né, que nós vamos estar trazendo essa noite. Mas antes de nós iniciarmos, né, a gente vai ter aquele momento blogueiro agora, né? Se você ainda não curtiu aí a nossa página, né, vai lá no YouTube da igreja. Agora nós estamos entrando nessa era digital. Se inscreva no canal, né, ative o seu sininho. Todas as ministrações, desde a ceia que nós tivemos aqui no último domingo, isso, acho que foi domingo passado, nós estamos publicando essas mensagens lá no YouTube também. Então, que você seja um agente, um missionário online, amém? Missionário virtual, para estar mandando essa palavra aí para os seus amigos, seus familiares, para que essa palavra venha alcançar onde de repente a gente não possa alcançar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que nós vamos falar hoje é um pouquinho das razões para nós não desanimarmos, amém? Eu estava até brincando com o Lucas, que o Lucas tem um trabalho para fazer lá no... O Lucas, o missionário aqui que está no CTM, tem um trabalho para fazer lá que pediram para ele em relação a uma pregação expositiva. E aí o que o Senhor colocou no meu coração, eu tentei fazer uma ministração expositiva, vamos ver se dá certo, né, irmão? Mas eu creio que o Senhor está na frente e vai dar certo sim. Então, razões para nós não desanimarmos, né? Estamos aí vivendo num ambiente agora, num contexto, né, onde várias e várias adversidades vêm sobre a minha e sobre a sua vida para que nós venhamos a desanimar, né? Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho com o apóstolo Paulo, justamente as razões que ele tinha para não desanimar, para ele não parar de avançar, para que ele não venha parar de proclamar o evangelho, para que ele não venha desanimar em meio a todas as adversidades. E olha que Paulo tinha muitas adversidades. Amém, amados? Então eu convido os irmãos estarem abrindo em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 até o 12. Vamos começar por aqui, né, que vai ter bastante coisa para a gente falar hoje. Espero que dê tempo de falar tudo, que é muito detalhe. A palavra de Deus, ela é muito rica. E aqueles que forem encontrando, aqueles que estão aqui presencialmente, e você que está em casa também, em reverência à palavra do Senhor, se coloque de pé. Na minha versão, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não em nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
levando sempre toda a parte, o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Até aqui. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que ela é instituída a verdade sobre as nossas vidas, Senhor. A Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que nos liberta, a Tua palavra que direciona, Senhor, o nosso caminhar. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, dê vida a essa palavra nessa noite, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar preparando cada um dos meus irmãos que estão aqui presencialmente, aqueles que estão assistindo por essa transmissão, Pai. Prepara o coração dos teus filhos para receber essa palavra, Senhor. Ó Deus, que nós não venhamos ser meros ouvintes da tua palavra, e sim praticantes, Senhor. Mesmo em meio a todas essas adversidades que nós estamos vivendo, Senhor, que em nome de Jesus nós não venhamos ter razões para desanimar, Senhor. Que essa noite nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, Senhor, como ele fazia, Senhor, em meio a tanta dificuldade, que ele continuava caminhando, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, seja conosco mais essa noite, Deus. E na autoridade de Jesus Cristo nós repreendemos e amarramos todo o levante do inimigo, tudo aquilo que tenta contra a tua palavra que caia por terra nesse momento, e somente os teus anjos e teu Espírito Santo é bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Irmão, fique à vontade, pode se assentar. Amados, eu vou tentar ser muito breve aqui em relação, para a gente estar contextualizando o que estava acontecendo aqui, nessa parte onde o apóstolo Paulo está escrevendo esse texto. Só para a gente contextualizar aqui, o que acontece? Aqui os membros da igreja de Corinto, que é a igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, eles estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo e até mesmo o seu apostolado. Mas por que isso estava acontecendo? Poxa, o apóstolo Paulo fundou aquela igreja de Corinto. O apóstolo Paulo conhecia todos aqueles membros, mas por que isso estava acontecendo? Porque falsos mestres estavam se infiltrando no meio da sua igreja. E o que acontecia? Quando o apóstolo Paulo ele fundava uma igreja, ele já ia para outro lugar que ele queria abrir outra igreja. E deixava um representante dele ali para tomar conta. Só que quando chegavam outras pessoas, principalmente esses falsos mestres, que eles entravam no meio da igreja, eles começavam a pregar uma outra doutrina, que não era a doutrina, né, que nós conhecemos de Jesus. E essas pessoas eram contaminadas por esses sentimentos, por esses ensinamentos, e aí levantavam-se esses questionamentos em relação ao apóstolo Paulo. Só que o que acontece? Por onde quer que o apóstolo Paulo passava para pregar, o que acontecia? Eu anotei aqui que ele era rejeitado pelos líderes judaicos. E o que acontecia? Apedrejamento, perseguição, era chibatada, era expulso da cidade, era prisão, era N adversidades que o apóstolo Paulo sofria em decorrência de ele estar pregando o evangelho. Só que os judeus, naquela época, eles não aceitavam esse evangelho. E eles achavam que Paulo estava falando besteira. E aí é onde começava toda essa briga. E aqui eu coloquei mais algumas coisas. Isso se traduzia quando o Paulo ficava atribulado, quando Paulo era jogado para fora de uma cidade, quando ele ficava numa prisão. Isso se traduzia em quê? Em fome, em sofrimento, em necessidades, em noites sem dormir, frio, viver constantemente em ameaças. E aqui, o apóstolo Paulo, um dos motivos que o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios é justamente em relação a ele estar explicando para aquele povo e tirando aquela doutrina que foi instituída dentro da igreja, que era errônea. Porque ele em si, ele não precisava se justificar, mas as pessoas estavam sendo contaminadas. As pessoas estavam sendo ensinadas de outra forma, que questionavam a conduta de Paulo e chegavam até a duvidar se Paulo era realmente de Deus. E aqui a gente vai ler um pouco desse contexto agora aqui,
eu coloquei aqui, um dos motivos pelo qual Paulo escreve 2 Coríntios é para responder esses tipos de acusação. E no texto que nós vamos ler, ele vai dar as razões aos sofrimentos, o porquê que ele sofre, né? Primeiro, essa primeira parte que nós lemos agora, Paulo ele está explicando o porquê que ele está sofrendo. Porque o que acontecia? Os líderes da igreja ali, os falsos mestres, questionavam Paulo e falavam: poxa Paulo, se você verdadeiramente é de Deus, por que você sofre tanto? Será que Deus, ele ia fazer você sofrer tanto? Você precisa sofrer tanto? E aí a gente para e pergunta: quantas e quantas pessoas que chegam sobre as nossas vidas e falam: poxa, é viável você continuar indo na igreja? Você está sofrendo tanto? Será que é Deus mesmo que está te direcionando? E aqui o apóstolo Paulo vai nos ensinar várias lições em relação a que é Deus que está sobre a vida dele. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Ou está muito complicado? Porque hoje nós vamos queimar os neurônios, irmãos. Hoje o negócio vai ser tenso. Glória a Deus. E aqui eu coloquei assim, nós vamos ter duas partes dessa ministração. Eu vou tentar fazer as duas hoje, mas vai dar certo. A primeira parte vai ser as razões por que o apóstolo Paulo sofre. O apóstolo Paulo explicando dessas razões por que ele sofre. Na segunda parte, nós vamos falar o que ele fazia para não desanimar. Amém? Glória a Deus. Isso, obviamente, tudo baseado no que está escrito na Bíblia. Amém? Não vou tirar nada na minha cabeça, não. Fiquem tranquilos. Nós vamos seguir o texto aqui da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então, se nós iniciarmos aqui em 1 Coríntios 4, 7, que foi o texto que a gente começou a ler, nós vamos resumir esses versículos aqui em 4 explicações para o sofrimento de Paulo. Amém? Nós vamos pegar 4 explicações que o próprio apóstolo Paulo dá para aqueles falsos mestres e para todos os membros da igreja de Corinto em relação ao porquê que ele sofria tanto. Amém? O primeiro é que Paulo queria deixar claro que o poder de Deus, ele não vem dele. O poder que opera sobre a vida de Paulo vem do Senhor. Amém? Se nós pegarmos ali o verso 7, que nós começamos a ler, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí a questão é, qual tesouro que o apóstolo Paulo está falando aqui? O que Paulo está falando? Que tesouro é esse que Paulo está carregando? Paulo, será que estava com um monte de moeda de ouro no bolso? Será que o apóstolo Paulo carregava aquelas correntonas no pescoço? Não, não é esse tesouro que o apóstolo Paulo está falando. Se nós voltarmos a um versículo atrás, no versículo 6 diz assim: pois Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, esse tesouro é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da palavra, é o conhecimento das Escrituras, que é o tesouro que o apóstolo Paulo estava carregando. E aí, por que está falando aqui no verso 7, o tesouro está em vasos de barro? Por que o tesouro está em vasos de barro? O que o apóstolo Paulo está tentando falar aqui? O tesouro está em vasos de barro. Naquela época, como não existia banco, como não existia cofres, como não existia nada disso, o que eles faziam? As pessoas, para guardar coisas importantes, eles pegavam vasos de barro e colocavam seus tesouros, colocavam suas coisas importantes dentro de um vaso de barro. Por que um vaso de barro? Poxa, não poderia ser um vaso mais bonito? Não, justamente por isso. Porque um vaso de barro não chama atenção. Se uma pessoa entra na casa para roubar, vê um vaso de ouro, um de prata, um de barro, vai em qual? No de ouro, claro. E as pessoas colocavam esses tesouros em vasos de barro. Porque era óbvio que se entrasse alguém querendo pegar alguma coisa, iria nos vasos mais luxuosos. E o apóstolo Paulo está falando justamente isso. E aqui eu coloquei algumas características. Era um vaso frágil, sem valor, carregando um tesouro dentro. E o apóstolo Paulo, ele se via como esse vaso. Um vaso frágil, sem valor,
carregando um tesouro dentro. Porque ele se via dessa forma, frágil, sem um valor nenhum, mas ele carregava um tesouro muito grande, que é a palavra de Deus. Então, muitas e muitas vezes a gente se acha frágil, a gente se acha sem valor, mas você carrega a palavra de Deus, você tem um tesouro dentro de você, que vale mais do que milhões de reais. E às vezes a gente não dá valor a isso. E aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que é assim que o apóstolo Paulo se via. Só que tem um porém, para que esse tesouro fosse tirado desse vaso, para que esse tesouro fosse visto por todos, o que tem que acontecer? Tem que quebrar o vaso, tem que esmagar o vaso, para que o tesouro saia. E é justamente isso que estava acontecendo na vida de Paulo. Paulo estava sendo quebrado, Paulo estava sendo esmagado, para que a glória, para que o poder, para que o conhecimento do Senhor resplandeça e as pessoas possam ver. E é assim na minha e na sua vida. Por que as tribulações vêm na minha e na sua vida? Por que as tribulações batem? Por que a tribulação nos esmagam? Por que as tribulações nos quebram? Justamente para que esse tesouro que habita dentro de nós possa resplandecer, para que as outras pessoas possam ver. E é justamente isso, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo está falando aqui, para que a glória de Deus se manifeste e fique claro que Paulo não tem poder nenhum e a glória é de Deus. Amém? Esse é o primeiro ponto que Paulo está se explicando para aquele povo. Eu vou chamar até de fariseu, não era fariseu, mas eu estou chamando de fariseu. Amém, irmão? Então, o segundo ponto, que diz que é dessa maneira que o poder de Deus se manifesta sobre ele, através de alguns contrastes. Nós vamos ver no verso 8 e no verso 9, que diz assim. Verso 8 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre toda a... Não, só até o 9, já foi para o 10. Até os destruídos, amém? Aqui, ele era sempre levado ao limite, ao extremo. Só que Deus nunca destruía Paulo, mas ele era levado ao limite dele. E amados, quando nós estamos em dificuldade, às vezes Deus nos leva no nosso limite. Às vezes você está numa tribulação que você fala: meu Deus, eu não aguento. Não, você aguenta, porque Deus não vai dar o fardo mais pesado que você possa carregar. E às vezes a gente fala: não, mas será que eu vou aguentar? Não, você vai aguentar, porque essa tribulação vem sobre a sua vida, não é para te matar, é justamente para que você venha a ser edificado, assim como Paulo estava sendo edificado. E aqui são 4 contrastes que o apóstolo Paulo está falando. Somos atribulados. Atribulados quer dizer que nós teremos lutas, nós levaremos pancadas, nós seremos exortados, tudo vai vir contra nós, porém não angustiados. Por que nós não ficamos angustiados no meio de tribulação? Por que às vezes você fala para um familiar, para um amigo seu que você está passando, e as pessoas falam: você é louco, você está em paz ainda? Não estamos angustiados, porque a paz que excede todo entendimento está sobre as nossas vidas, porque esse tesouro habita dentro de nós. E é justamente isso que Paulo está falando aqui. Atribulados, teremos lutas, teremos dificuldades, mas não angustiados. Toda essa situação que nós estamos passando aqui, é óbvio que nós sempre estamos falando que o vírus é real, existem pessoas morrendo. Sim, estamos atribulados, mas não angustiados. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Continuamos, aqueles que podem trabalhar, trabalham. Aqueles que têm que sair das suas casas estão atribulados? Sim, estão atribulados, mas não angustiados, porque nós sabemos quem está nos direcionando, quem está nos guardando. Um outro ponto que está sendo falado aqui: estamos perplexos. Perplexos, mas não desanimados. E perplexos quer dizer o quê? Confusos, incertos, sem entender o que está acontecendo. O apóstolo Paulo, nas tribulações dele, ele não entendia, ele não compreendia o que estava acontecendo, mas ele não se desanimava, ele não parava,
A tribulação vinha, ele não sabia o porquê, não entendia nada, mas ele não desanimava, ele continuava, ele prosseguia, ele não parava. E esse tem que ser o nosso posicionamento. Porque, amados, nós sabemos que o deserto, ele vai chegar ao fim, que a tempestade, ela vai passar. E nós não podemos parar em meio às tempestades e às adversidades, nós precisamos continuar avançando. Mesmo que você não enxergue, nós vamos falar um pouquinho mais na frente, continue. O Senhor não perdeu o controle da situação, assim como alguns pregadores que nós temos visto aí falaram, não, Deus não está no controle de tudo. Não, Deus está no controle de tudo. Deus continua no controle. E ontem a minha esposa estava assistindo uma pregação, eu falei, cuidado com o que essa pessoa fala. Porque ele fala muita bobagem, muita heresia. Então, às vezes é óbvio que a internet está aí para a gente ver mesmo, pregações, etc e tal, mas tome muito cuidado. Tome muito cuidado daquilo que não é bíblico, porque aqui na igreja de Corinto está acontecendo isso. Falsos mestres se levantaram e começaram a lançar heresia no meio do povo, e o povo estava, com perdão da palavra, abraçando aquela bobagem e estava indo de encontro com Paulo. E aí Paulo está aqui se explicando para esse povo. Outro ponto aqui, perseguidos, porém não desamparados, pois Deus sempre levantava alguém para estar ajudando o apóstolo Paulo. Ele era perseguido. Amados, o apóstolo Paulo era perseguido pelos próprios membros da igreja de Corinto. E Deus sempre levantava alguém para estar ao lado dele. Até na prisão. Quando Paulo estava preso, Deus levantava pessoas para estarem indo lá na prisão. E assim na minha e na sua vida. Está sendo perseguido, está sendo açoitado. Não se preocupe, Deus vai levantar pessoas para estar ao seu lado nesse momento. Que vão te fortalecer. Não são pessoas que vão te jogar mais para baixo. São pessoas que vão te levantar, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te dar uma palavra de ânimo, pessoas que vão te fortalecer nesse momento que você está passando de dificuldade. Então não tenha medo, porque Deus continua no controle. Deus não perdeu o controle, amém? Glória a Deus. Batidos. Ele não estava destruído. A força vem do Senhor. Então, muitas e muitas dificuldades que nós vamos ter, nós vamos estar aqui, como a palavra diz, abatido. Ficaremos e para que o tesouro que estivesse escondido se manifestasse, mas não ao ponto de acabar com a vida de Paulo, porque Deus permitia que a vida de Paulo fosse quebrada até um determinado ponto que ele suportasse, porque senão ia destruir com Paulo. Mas por que Deus permitia que fizesse isso? Para que a glória de Deus, para que aquele tesouro se manifestasse. Mas não era para acabar Paulo, era para glorificar o nome do Senhor. Então, meu irmão, se você está passando por tribulação, é para glorificar o nome do Senhor. Você está sendo esmagado, você está sendo humilhado, você está sendo... Não sei o que você tem passado, porque eu já passei por tribulação, já passei por humilhação de familiar, de amigo, de tudo que foi lado. Mas é para a glória do Senhor ser manifesta sobre a sua vida. Então não pare, não desista, persista. Amém? Um outro ponto que nós vamos falar aqui deixa eu ver aqui, irmãos. Para que Deus se manifeste, nós precisamos morrer. Amém? Verso 10 e 11 diz assim: levantando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus,
para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Irmãos, o próprio Senhor Jesus nos disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse negue-se a si mesmo, falar, ó, você morreu, você não tem mais o controle da sua vida. Quem toma a sua vida agora sou eu. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É justamente isso aqui que o apóstolo Paulo está falando aqui. Renúncia é a palavra. Só que muitas vezes, para que nós venhamos estar renunciando, o que acontece? Tribulação. Porque às vezes a gente, quando está tranquilo, quando o mar está calmo, quando não vem nenhuma tribulação sobre as nossas vidas, é muito difícil de a gente renunciar por amor a Cristo. É muito difícil você buscar de madrugada quando de repente está tudo bem na sua vida, está tudo bem com a sua conta bancária, está tudo bem dentro da sua casa, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, está tudo tranquilo. A renúncia é deixada de lado. Entretanto, quando a tribulação, quando a dificuldade, essa renúncia, ela aparece. E aí a gente costuma brincar que nós somos o quê? Sem vergonha. Porque só vai buscar quando a coisa está feia. É igual a gente sempre fala. Imagina a sua vida como se fosse um celeiro. Suas orações, sua busca, você está guardando ali o seu alimento, o seu combustível naquele celeiro. E aquele celeiro, ele precisa você precisa abastecer esse celeiro constantemente. Porque vai chegar uma hora que você vai buscar lá e não vai mais ter. Porque você já consumiu tudo. Mas nós precisamos continuar constantemente alimentando esse celeiro. Porque vai chegar uma hora que você vai ver, não tem mais comida. Eu comi tudo. E é justamente isso. Aqui, eu coloquei assim, ó. Renúncia é a palavra, mas muitas vezes, para renunciarmos, precisamos do sofrimento, da dor e da provação. Pois quando não aguentamos mais, nossas forças se esgotam. Quando você não aguenta mais, quando aquela tribulação está te jogando no chão, que você não tem nem força mais para levantar um braço, é aí que Deus quer que nós venhamos chegar. Por quê? Porque você é masoquista? Não, não é por isso não. Porque até o momento que você estiver fazendo com a força do seu braço, não é Deus que está operando. Agora, quando você não tem mais forças, quando você não consegue mais fazer do seu jeito, quando as coisas não caminham mais da forma com que você gostaria de caminhar, e você se rende, e aí é onde Deus começa a agir. Por quê? Para que a glória seja dele. Porque a glória jamais vai ser nossa. A glória tem que ser do Senhor. Amém? Glória a Deus. Um outro ponto que Paulo explica para esses endemoniadinhos aí, o porquê que ele sofria tanto, é que as ovelhas recebem vida através da morte do seu pastor. E quando eu estava colocando isso aqui, eu falei, misericórdia. Meu Deus, é verdade, né? O pastor precisa morrer para que as ovelhas recebam a vida. Mas é palavra de Deus, irmãos. E aqui eu coloquei, o pastor precisa ser quebrado. O pastor, ele precisa que tenha a sua vida muitas tribulações, porque eu via o pastor Marcos ministrando e eu não entendia muito bem naquela época, porque ele falava, eu preciso de como é que ele falava? Não é de luta, eu preciso de desafios. Eu sou movido a desafios, eu preciso de desafios, eu preciso de tribulação, porque quanto mais tribulação vem sobre a minha vida, mais eu vou sendo edificado, etc. Hoje eu entendo. Porque se não tiver desafio sobre as nossas vidas, se você não tiver tribulação sobre a sua vida, como que você vai pregar aquilo que você não vive? Como que autoridade você vai ter para alimentar as ovelhas, se você não vive aquilo? Então é justamente para isso. E muitas vezes nós passamos por dificuldades e tribulações, que o Senhor vai te usar lá na frente, mas hoje você não está entendendo, assim como aconteceu com a minha vida. E assim que acontece com todos, porque nós verdadeiramente nunca vamos entender os propósitos de Deus. Mas não é para entender os propósitos de Deus. Vá e aceite. Não desanime, não pare.
Levanta a sua cabeça, porque Deus é contigo. Se Ele te colocou nessa tribulação, Ele vai te suster. Ele vai te deixar chegar até o final lá, mas você vai ser quebrado, você vai ser amassado, você vai ser humilhado, mas persevere, porque Deus tem um propósito na sua vida. Assim como teve na minha. Ele tem um propósito na vida de cada um. E cada um Deus quer usar de uma forma. Mas para quê? Porque Deus não me ama? Não, Deus te ama muito. Mas é para que você tenha autoridade. Para que quando você venha falar, essa sua palavra, ela saia com autoridade, ela saia com unção. Para que haja transformação na vida das pessoas. Porque senão é uma palestra motivacional. Aí sobe no púlpito e fica dando palestra motivacional. Aí não transforma ninguém, não acontece nada. Amém? Glória a Deus. Esses 4 pontos, o apóstolo Paulo, ele está explicando para aqueles abençoados o seu sofrimento. Pois somente assim Deus o mantinha humilde, quebrantado e dependente do Senhor. Porque eu anotei aqui, assim Deus poderia usá-lo poderosamente sem a interferência do homem. Porque o que acontece? Quando um homem como o apóstolo Paulo, que foi o maior apóstolo que nós temos aí na Bíblia, se vê na posição que ele tinha, e não fosse, eu imagino que se ele não tivesse passando por todas essas tribulações, o ego dele iria aumentando, as coisas, a soberba iria entrar no coração dele, mas é justamente isso. Esse sofrimento, todas essas tribulações, vem sobre a vida de Paulo e vem sobre a minha e sobre a sua vida, para nós nos mantermos o quê? Humildes, para nós nos mantermos compreendendo que nós precisamos do Senhor. Porque se nós não temos o Senhor sobre as nossas vidas, a gente volta a fazer tudo aquilo que a gente fazia antes. A nossa dependência é de Deus. E é justamente isso aqui que Paulo está tentando explicar para esses bonitinhos aqui. Amém? E agora a gente passa para a segunda parte, porque aqui o apóstolo Paulo, ele estava falando em relação às 4 explicações por que ele sofria tanto para aquele povo. Por que Paulo tinha que sofrer tanto? E ele dá essas 4 explicações ali para a igreja de Corinto. E a segunda parte, agora da ministração, é por que Paulo não desanimava. Quais os fatores, quais os motivos que Paulo não desanimava dessa situação? Porque, poxa, eu imagino, se coloca na vida de Paulo, se coloca você indo pregar em qualquer, não sei, eu vou colocar em um exemplo bem mínimo aqui. Você indo pregar na casa de um amigo seu, chega na casa desse teu amigo, essa pessoa te coloca para fora de casa, você já vai ficar triste. Agora se coloca no lugar de Paulo, que Paulo, além de ser colocado para fora de casa, apanhava, era espancado, era jogado para fora, era preso, era humilhado e era um monte de coisa. Eu acho que eu não aguentaria nem 10% que Paulo passou, por amor ao Evangelho. E por que Paulo não desanimava de pregar? Todo lugar que Paulo ia, porrada nele. Todo lugar que ele ia, prisão. Todo lugar que ele ia era sofrimento, era tribulação, por amor ao Evangelho. Por que ele não desanimava? Ele podia falar, poxa, não, mas existem outras pessoas para levar o Evangelho adiante. Mas o Senhor tem um propósito na vida dele, assim como tem um propósito na minha vida e na vida de todos vocês. E esse é o motivo de nós não desanimarmos. Aqui nós vamos falar sobre 5 motivos, rapidamente para dar tempo aqui, irmãos, por que Paulo não desanimava. O primeiro ponto, nós vamos ler aqui, no verso 13 até o 15, que diz assim: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, torne abundantemente as ações de graça para a glória de Deus. Irmãos, um dos motivos que Paulo não desanimava é porque ele cria na ressurreição dos mortos. Amém? Mesmo que ele morresse,
mesmo que o apóstolo Paulo morresse num dia que ele fosse pregar em algum lugar, ele cria que aquele que ressuscitou Jesus Cristo iria ressuscitá-lo também. Esse era um dos motivos que Paulo não desistia, porque ele sabia o que está por vir. Ele tem a plena convicção que se essa carne, que se essa matéria morre hoje, ele tem a vida eterna. E essa tem que ser a nossa convicção. Essa tem que ser aquilo que nós temos na nossa ideia, porque essas coisas terrenas que estão aqui vão passar. Essa tua tribulação, ela vai acabar. Ela é momentânea e leve, e nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Mas a vida eterna é eterna, a própria palavra já fala, é eterna. E o apóstolo Paulo, ele até cita uma frase aqui de Davi, que diz assim, deixa eu achar aqui, cadê a frase de Davi? Sumiu? Não, está aqui. No verso 13, diz assim: "Cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos." E aqui o apóstolo Paulo está falando justamente isso. Ele crê nisso porque por isso que ele fala. Porque se ele não acreditasse, ele não ia ter essa segurança para falar. Porque como que ele vai falar? Ah, não, eu creio na ressurreição, eu creio que aquele que ressuscitou Jesus vai me ressuscitar, então eu vou pregar. Agora, se eu não creio, eu vou ter medo. Eu não vou querer ir lá porque eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu vou pregar para fulano, para ciclano, vão meter um tiro na minha cara e eu vou fazer o quê? Vou morrer e aí eu vou para onde? Não, o apóstolo Paulo, ele cria. Por isso que ele falava. E nós precisamos dessa convicção. Nós precisamos ter isso firme nas nossas mentes, amém? Glória a Deus. Um outro ponto, por que Paulo não desanimava? Porque Paulo faz uma comparação do sofrimento atual para uma glória futura, que é justamente esse verso 16 aqui que nós vamos falar, verso 16, 17, 18 e o verso 1 do capítulo 5, diz assim: "Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabemos..." Não, até o 18 só, é isso aí. Então, se nós pegarmos aqui, o Paulo, ele não desanimava porque ele faz essa comparação do sofrimento que ele está passando agora atualmente com a glória futura. E aqui eu coloquei 4 contrastes. O primeiro contraste está no verso 16, que ele faz o contraste entre o homem exterior com o homem interior. Amém? Então, ele fala aqui que o homem exterior, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E esse homem exterior se corrompendo, não é a corrupção que ele está falando aqui, é a parte física mesmo, é a degradação física do corpo mesmo. O apóstolo Paulo está falando, ainda que o seu corpo exterior se corrompa com a idade, com as intempéries, com as pancadas que ele tomava, com as prisões, etc e tal, o interior, ele se renova. Porque a matéria, ela vai ser degradada. Mas o nosso interior, que é aquele tesouro que a gente falou anteriormente, ele se renova constantemente. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo não desanimava, porque ele sabia que esse corpo interior dele ele era renovado todas as manhãs. A própria palavra de Deus não fala: as misericórdias do Senhor são a causa e se renovam a cada manhã. Então, meu amado, às vezes a gente fala: ah, mas eu estou ficando velho para pregar, ah, mas eu estou ficando velho para evangelizar. Ainda que o seu corpo exterior se corrompa, o seu corpo interior se renova todos os dias. Então, abra a tua boca, pregue o evangelho, não desista. O apóstolo Paulo não parou, o apóstolo Paulo continuou. Amém? Aqui no verso 17 diz assim: tribulação leve e glória pesada. Diz assim: pois a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Naquele tempo, dizer que uma pessoa era pesada, não era falar que a pessoa era gordinha. Não, não era isso não. Naquele tempo, falar que a pessoa era pesada era falar que a pessoa era rica. Poxa, mas como assim a pessoa era rica? Porque justamente isso. Porque ouro, prata, pedras preciosas pesava. E aqui o apóstolo Paulo faz essa comparação justamente isso. Que ele fala no verso 17 em relação ao eterno peso de glória. Por que esse peso de glória? Porque a glória ela é rica. A glória ela eu coloquei alguns termos bonitos aqui, ó. Ela é profunda, ela é densa. E quando ela é comparada com a leve e momentânea tribulação, não tem nem comparação, irmãos. Não tem comparação. Porque o que acontece? O apóstolo Paulo está dizendo que a glória que nos espera é rica, profunda e densa, comparando as leves e momentâneas tribulações que vão passar. A própria palavra está falando aqui, ó. Pois a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea. Então, meu irmão, isso que você está passando, vai passar. Assim como nós falamos anteriormente, a tribulação que está sobre a sua vida, a dificuldade que está na sua vida, vai passar. E tenha plena convicção que o que está por vir é muito maior, é muito melhor. A glória é muito maior do que é rica, ela é densa, ela é eterna. Então não fixe seus olhos no que é momentâneo, no que é agora. Fixe seus olhos no eterno, no que é glorioso, no que nós vamos viver ao lado de Jesus o resto da eternidade, que não vai ter fim. E por que a gente se prende nesse momento agora? É porque eu estou passando por esse momento tão difícil na minha vida. Amém, está passando, glória a Deus por isso. Mas olhe para o alvo, que é Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não pare, porque o que está por vir é muito maior, é muito melhor, é muito mais rico do que isso que a gente está vivendo agora. Avance, prossiga para o alvo, amém? E aqui, acabei de falar, verso 18, Paulo faz essa comparação do visível e do invisível. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Não fixe seus olhos nas coisas temporais. Não fixe seus olhos nas coisas desse mundo, porque essas coisas que você vê, carro, casa, são temporais, isso vai passar. Fixe seus olhos nas coisas que são invisíveis, as coisas que não se veem. A glória de Deus você não vê, Jesus você não vê, Deus você não vê, os anjos você não vê. Então fixe seus olhos nisso. Não se preocupe com as coisas terrenas. É óbvio que nós precisamos viver nesse mundo, estamos aqui de passagem, sim, mas fixe seus olhos na glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu estou quase acabando aqui já, só falta mais um pedacinho. Um outro ponto que está falando aqui, que o apóstolo Paulo faz essa comparação, é o tabernáculo terrestre e a casa nos céus, que está aqui no capítulo 5, no verso 1, para a gente continuar aqui. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui em relação ao tabernáculo terrestre? Ele está falando sobre a minha e a sua casa? Porque o apóstolo Paulo ele fazia o que? Tendas, né? A profissão dele era de fazer tendas, então ele conhecia da situação. Mas aqui ele não está falando em relação a isso. O apóstolo Paulo aqui, ele faz justamente... eu coloquei aqui que a tenda é uma habitação que o apóstolo Paulo construía, que era frágil e provisória. E o nosso corpo também é frágil e provisório. Nosso corpo aqui é frágil. Um vírusinho que a gente não enxerga mata. E é provisório, porque esse corpo aqui ele vai ser glorificado. Amém? Quando Jesus voltar, toda essa matéria velha vai ficar.
A gente brinca, essa carcaça vai ficar aqui. Nosso corpo será glorificado. E aqui, mas nós, quando morrermos, sabemos que teremos um corpo glorificado e uma habitação eterna ao lado do Pai. Por esse motivo, o apóstolo Paulo ele não parava. Por esse motivo, o apóstolo Paulo não desanimava. Porque ele sabia que ele podia apanhar, que ele podia ser preso, que ele podia ficar doente, que ele podia fazer isso, fazer aquilo. Porque essa habitação, esse tabernáculo terrestre aqui é passageiro. Mas o que está dentro, o nosso ser interior, aquilo que vai vai ser glorificado, vai ser eterno. Então não importa a carcaça, não importa como está o nosso exterior, não importa o que tem acontecido para que você venha levar o evangelho adiante, se você tem sido açoitado, se você tem sido afrontado, não importa. Porque isso é temporal, isso vai passar, isso é passageiro. Porque todos nós fomos levantados com um único propósito. Qual é esse propósito? O id. O id. Ah, não, você foi chamado para pastor. Amém, glória a Deus por isso. Mas todos, o propósito é o id. Pastor, levita, diácono, é uma função eclesiástica, é dentro da casa do Pai. Agora, todos, é o id, para pregar o evangelho. Então é justamente isso. E o apóstolo Paulo ele não desanimava por isso. Amém? Glória a Deus. Verso 2 ao 5 diz assim: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Porque quando estamos vestidos, não seremos achados nus. Pois também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Irmãos, esse pedacinho aqui, ele é bem complexo, ele é bem denso. Eu falo para os irmãos que eu tive que buscar um comentário bíblico expositivo para conseguir entender essa passagem aqui, porque foi bem difícil a mente humana trabalhar e o negócio funcionar. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está falando? Ele não somente cria, Paulo não somente cria, mas ele também ansiava a ressurreição. Ele cria na ressurreição, como a gente falou lá no começo, mas ele ansiava, ele gemia pela essa ressurreição. Aqui está sendo muito claro que ele fala isso. Entretanto, ele adverte que somente quem está preparado vai ressuscitar. Verso 3, porque estando vestidos, não seremos achados nus. E aqui Paulo não está falando de roupa não. Paulo está falando revestidos do Espírito Santo. Revestido com vestes santas. Revestido com a glória de Deus. Porque quando Jesus retornar, ele vai ver quais são os seus. Ele vai somente levar aqueles que o Espírito Santo de Deus. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E o crente verdadeiro não busca a morte. Amém? Porque se fosse assim, dá uma ideia de, não, então é melhor eu morrer logo para eu poder ressuscitar. Não. Se você buscar a morte, o que vai acontecer? Isso é suicídio. E os suicidas a gente sabe para onde vai. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, não é para você buscar a morte, é para você buscar a ressurreição. Porque é bem diferente você buscar a morte e você buscar a ressurreição. Porque quem tem o controle da vida e da morte é Deus. É Deus que vai controlar o dia, a data, quando, como você vai morrer, é Deus. Agora a gente tem que buscar a ressurreição. E como que a gente vai buscar a ressurreição se a gente não sabe o dia que a gente vai morrer? Mantenha a santidade. Mantenha a busca. Mantenha o seu posicionamento como cristão. Porque a palavra de Deus fala, Jesus vai voltar e vai ser assim, estalar de dedos. E ninguém sabe a data, nem a hora, nem quando. Então, a gente precisa ser como as virgens prudentes. Amém? Glória a Deus. Porque se Jesus voltar agora, você está preparado? Tem que ter essa convicção.
E o apóstolo Paulo, ele não parava, o apóstolo Paulo, ele não ficava com medo das situações, justamente porque ele tinha essa convicção da ressurreição e ele ansiava essa ressurreição dele. Ele não queria saber, na verdade, eu acho que o apóstolo Paulo, ele devia sonhar com a ressurreição dele. Porque ele queria tanto a ressurreição, mas ele não queria a morte. Mas ele queria a ressurreição. Os irmãos entenderam a diferença da morte para a ressurreição? Glória a Deus por isso. Eu fiquei um tempão para entender isso, mas amém. Glória a Deus. Aqui no verso 6 a 8, nós vamos falar mais uma característica porque que Paulo, ele não desanimava. Amém? Verso 6 a 8 do capítulo 5 diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista. Temos, porém, temos também confiança, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Por que o apóstolo Paulo não desistia? Por que o apóstolo Paulo não parava? Porque ele sabia que ele teria um encontro com Cristo. Mas como assim? Verso 6 diz assim: enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes do corpo do Senhor. E ele está falando aqui fisicamente. Enquanto você está nesse corpo fisicamente, você não vai ter como encontrar o Senhor, porque você vai ter o seu corpo glorificado. Enquanto você estiver fisicamente, é porque essa matéria ainda está sobre as nossas vidas e nós não seremos glorificados enquanto o seu corpo físico estiver aqui. Agora, quando for glorificado, aí é diferente. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. No verso 7, andamos por fé e não por vista. E aqui a gente fala direto isso. Nós temos vivido em uma época que pregam que a sua vida espiritual ou a sua maturidade, ela está sendo medida de acordo com que aquilo que você ouve de Deus, aquilo que você sente de Deus, aquilo que você vê de Deus, aquilo que em relação a sentimentos. E sentimentos é uma coisa da alma. Infelizmente, a gente tem visto essa linha de teologia triunfalista, essa linha de teologia que você... Irmãos, eu não sou contra isso. Muito cuidado. Porque quando você começa a viver pela sua alma, quando você começa a viver baseado em sentimentos de alma, você não está vivendo aquilo que Deus quer para a sua vida. Você me perdoa aí. Porque Deus não se move através da sua alma. Ele derrama do Espírito dele para modificar a nossa alma. Mas existem pessoas que caminham em cima de sentimentos de alma. E é muito diferente. E aqui o apóstolo Paulo está falando justamente que nós precisamos andar pela fé. E não por aquilo que nós vemos. Porque se for assim, eu preciso ter uma resposta de Deus hoje. Então eu vou no culto e se eu não sentir um arrepio, Deus não está comigo. Não está no sentimento, não está por aquilo que você enxerga, não está naquilo que você vê. A fé é aquilo que você não vê, é aquilo que você não consegue enxergar. Então nós precisamos aprender a caminhar pela fé, porque senão você vai começar a caminhar por vista. E vista se caminha quando você está baseado na sua carne. E a nossa fé, ela precisa ser exercida. E o apóstolo Paulo está justamente falando isso aqui. Eu coloquei aqui, só que aqui diz que é pela fé. E eu coloquei um exemplo de um avião. Imagina você num avião. Um avião está lá planando, e aí o piloto está vendo tudo, está tudo bonitinho, e tem uma tempestade à frente, e tem uma nuvem à frente, e o avião entra nessa nuvem, porque não tem como desviar. Ele passa por essa nuvem. Só que o piloto, ele tem a convicção que ele vai chegar ao destino dele. E essa é a fé. Essa é a fé.
Porque ele não está enxergando nada, mas ele sabe que ele vai chegar no destino dele. E quantas nuvens vêm sobre a minha e sobre a sua vida? Quantas nuvens estão passando sobre a sua vida que às vezes você fala, não, eu não estou enxergando nada, eu vou parar. Não, continue, exerça a sua fé, continue caminhando, continue sendo direcionado por Deus, exerça a fé, não pare. E é por isso que o apóstolo Paulo continuava, por isso que o apóstolo Paulo não desanimava, porque ele caminhava justamente pela fé. E ele não só falava, não, eu caminho pela fé. Não, o apóstolo Paulo verdadeiramente caminhava pela fé. Amém? Já estou quase finalizando aqui, irmãos. Verso 9 e 10. Eu queria chamar o louvor aqui em cima, por favor. Verso 9 e 10 diz assim: Pelo que muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, pois todos devemos comparecer perante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E aqui, o apóstolo Paulo, ele não desiste justamente porque ele sabe que haverá o dia do juízo. O apóstolo Paulo não para porque ele sabe que haverá um dia do juízo. Só que esse juízo para o crente, irmãos, não é o juízo de salvação e condenação. Não, porque nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Esse dia do juízo que o apóstolo Paulo está falando aqui é em relação às obras. É óbvio que a salvação não vem pelas obras. Amém? A salvação vem por Jesus Cristo. Glória a Deus. Só que o que acontece? Esse dia do juízo que o apóstolo Paulo está falando aqui é justamente em relação às suas coroinhas, às suas pedrinhas na sua coroa. O apóstolo Paulo está falando em relação àquilo que você vai apresentar para Jesus no dia do juízo. E aqui eu coloquei algumas características. Paulo não queria comparecer diante de Deus como um fracassado. Paulo não queria aparecer diante de Deus como alguém que abandonou Jesus quando apareceu o primeiro sofrimento. E essa que tem que ser a nossa posição. Nós não podemos nos apresentar diante do Senhor como fracassados, porque Deus nos deu uma missão, e essa missão tem que ser cumprida. Agora, quando vem a primeira tribulação, a gente aborta a missão? Não é para abortar não, irmãos. É para continuar. É para prosseguir. É justamente para caminhar pela fé. Então, meu irmão, eu queria finalizar aqui essa ministração com algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Em relação... A primeira aplicação que eu queria fazer aqui para os irmãos é em relação aos jovens e adolescentes da igreja. Quiser tocar, está à vontade. Glória a Deus. Em relação aos jovens e adolescentes, eu coloquei aqui que os jovens e os adolescentes aprendam o que a Bíblia diz sobre sofrimento e privações. Não se alimente com a realidade desse mundo. Não se alimente pela realidade que apresentam nesse mundo aqui. Filmes de Hollywood, jogos de videogame, coloquei outras coisas aqui. A influência dos amigos. Não se alimente com isso. O que acontece com os jovens hoje em dia, e eu não estou falando especialmente os jovens aqui da igreja, mas estou falando de uma forma global, é que os jovens, eles vêm sendo criados em bolhas de proteção. Os jovens, eles têm sido tão protegidos pelos pais que eles vivem em um mundo totalmente que nada de mal vai acontecer. Porque a tendência dos pais é falar que meu filho não vai passar por aquilo que eu passei, então eu vou oferecer o melhor para ele. E não tá errado, de certa forma não está errado, mas o excesso de zelo, de não permitir que seus filhos sofram. Eu tenho esse pensamento comigo porque
eu acredito que desde criança, as crianças já precisam aprender que na vida não é tudo um arco-íris e que vai dar tudo certo. Não. As crianças já precisam crescer entendendo que vão sofrer, vão ter dificuldades. Porque o que acontece com esses jovens e adolescentes que estão todos rebeldes aí? Eles vêm crescendo numa realidade que não é aquilo que é a realidade que vai ser apresentada para ele lá na frente. E quando ele depara com essa realidade, o que acontece? Surta. Porque, poxa, mas no meu mundinho aqui estava tudo perfeito e agora eu me deparo com essa realidade que tem sofrimento, tem que trabalhar, tem que me sacrificar. Poxa, mas estava tão bom lá. E é justamente isso que o Senhor colocou no meu coração. Jovens, adolescentes, se preparem. Terão tribulação sim. Vão ter que ralar mesmo. Vão ter que pôr o joelho no chão, clamar ao Senhor, depender de Deus. É óbvio que seus pais estão aí para te dar um suporte, sim, mas seus pais não são eternos. Uma hora o Senhor vai levar. E o que vocês têm construído? Hoje vocês têm tempo. Hoje vocês têm vigor físico. Hoje vocês podem construir um futuro tremendo lá na frente. E tem se baseado em quê? Naquilo que os amigos têm falado, naquilo que tem visto no filme de fulano, de ciclano, em videogames, igual eu falei ainda agora. Não que não possa assistir, não que não possa jogar videogame, não que não possa ter amigos. Sim, mas que vivam a realidade da palavra de Deus. Para que compreendam que no mundo tereis aflições sim. Mas tende o quê? Bom ânimo, se esforcem, continuem, perseverem. Porque no Senhor vocês vencem o mundo. Amém? Uma outra coisa também, para aqueles que estão aflitos e ansiosos, alimente a sua vida com a palavra do Senhor. Desligue televisão, não se alimente de redes sociais. E da mesma forma que eu falei para os jovens, não é que não pode ter, tenha, mas dose. Se alimente da palavra do Senhor. Se alimente, medite na palavra de dia e de noite, igual está escrito. Não fique se alimentando na TV está falando que não sei quantos mortos por dia, que só vai poder sair do isolamento social ano que vem. Não se alimente disso. Não importa o que vai acontecer. O apóstolo Paulo, eu tenho certeza que se estivesse aqui hoje, ele não está importando com nada. O apóstolo Paulo queria saber de pregar, queria saber de ganhar. É óbvio que tem que ter os cuidados sim, mas não se alimente daquilo que mídia, que rede social, que querem colocar na sua cabeça. Se alimente da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que as angústias, esse anseio, que tem pessoas que estão tendo crise de ansiedade, tem pessoas que estão tendo crise de síndrome do pânico, que não conseguem sair de casa, com medo, quando que foi? Ontem à noite a gente tirou as crianças de casa, para ir ali na pracinha, ali em frente de casa. As próprias crianças já estão com medo de sair. Já estão com medo, e a gente é bem aberto em casa, a gente fala mesmo, não, o vírus está aí, mas vamos sair um pouquinho, né, para dar uma esparecida. É óbvio que não vai ficar tocando em ninguém, não vai ficar, mas vamos sair um pouquinho entre a gente aqui. Mas as crianças já estão com medo de sair. Então não permita que isso venha adentrar a sua casa, a sua família. Tenha sim todos os cuidados e todos os zelos sim, mas continue vivendo, continue se alimentando da palavra do Senhor. E agora uma mensagem para todos, né? Que nós não venhamos ver essa pandemia como um castigo de Deus. Não veja tudo isso que tem acontecido, é um castigo, é a mão de Deus pesando sobre as nossas vidas. Não enxergue dessa forma. Eu anotei aqui para não esquecer. Enxergue como se Deus estivesse quebrando vários vasos. Vários vasos. Esse vaso aqui, o vaso do Gessé, o vaso da Vivi, o vaso da Ingrid. Como se Deus estivesse quebrando vários vasos. Para que a glória, para que aquele tesouro que está escondido aqui dentro venha a ser manifesto. Para que
aquele tesouro venha resplandecer e o mundo inteiro possa enxergar a glória de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé, feche seus olhos. Vamos estar orando, né? Queria que você colocasse diante do Senhor, né? Eu sei que muitas pessoas estão passando por dificuldade, muitas pessoas estão passando por tribulação, pessoas estão ansiosas, pessoas estão receosas com o futuro. Mas eu te falo uma coisa, assim como o apóstolo Paulo, ele não se desanimava com nada, persevere, continue, acalma o teu coração, porque assim como nós falamos no início, Deus, Ele continua no controle. Deus, Ele não perdeu o controle da situação. Deus, Ele continua direcionando as nossas vidas. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, onde queremos nos colocar diante do Teu altar, Senhor, e aprender um pouco, Senhor, assim com o apóstolo Paulo, Senhor. O apóstolo Paulo que nos ensinou várias razões para nós não desanimarmos, Senhor. Oh Deus, razões inúmeras, Senhor, para que nós não venhamos desanimar. Por isso eu te peço nessa noite, Senhor, oh Deus, que em nome de Jesus, pessoas que estão querendo desanimar, Senhor, pessoas que estão querendo parar, Senhor, pessoas que às vezes vão assistir essa transmissão lá na frente, Pai, que vão estar falando, não, eu quero desistir, eu quero parar, eu quero dar cabo da minha vida, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, toca nessas vidas, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha de encontro a esses corações, Senhor, como uma injeção de ânimo, Senhor, uma injeção de vigor, Senhor, uma injeção, Senhor, que essas pessoas estão precisando para continuar caminhando contigo, Deus. Deus, não importa o que nós temos passado, Senhor, porque é momentâneo, Senhor, é uma leve e momentânea tribulação, Senhor, mas que os nossos olhos possam estar fixos na glória, Senhor, na glória que é eterna, Pai, na glória, Senhor, que ela não vai passar, Senhor, que a glória ela vai ser eternamente sobre as nossas vidas, Deus. Por isso fortalece os que estão cansados, Senhor, fortalece aqueles que estão querendo desistir, aqueles que estão querendo parar, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, coloque a tua mão poderosa sobre essas vidas, derrama do teu bálsamo, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, toca nessas vidas, Deus, nessa noite, em nome de Jesus.
aleluias. Deus é grande sobre a sua vida. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, todas essas tribulações se tornam pequenas diante da tua grandeza, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, continua sendo sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle da situação, Pai. Em meio a todas essas dificuldades que nós temos passado, nós glorificamos, exaltamos o teu santo nome, Senhor, porque reconhecemos que só há um Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Reconhecemos a tua soberania sobre as nossas vidas. Por isso eu te peço, Senhor, vem fortalecendo a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nesse lugar, Senhor. Vem fortalecendo a vida dos teus filhos que estão nos assistindo através dessa transmissão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós não venhamos desistir em meio às tribulações, que nós venhamos estar permanecendo firmes, constantes, continuando proclamar o teu evangelho, independente daquilo que tenha acontecido, independente dessa pandemia, independente daquilo que tem se levantado sobre as nossas vidas, nós iremos continuar prosseguindo rumo ao alvo, rumo à tua presença. Em nome de Jesus, que essa seja, Senhor, a nossa força, que essa seja, Senhor, o nosso direcionamento, que nós venhamos estar plenos na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Aleluias, aplauda ao Senhor, amados. Quão grande é esse Deus que nós servimos, quão maravilhoso é esse Deus que nós servimos. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração nessa noite é em relação a essas tribulações, para que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos parar, mesmo em meio a todas essas dificuldades. É que nós venhamos nos motivar e pegar como exemplo o apóstolo Paulo aí, que não tinha, que sempre estava, né, sempre continuava, né, e qual que era esse segredo do apóstolo Paulo, né, é justamente estar na presença do Senhor, com os olhos fixos em Jesus, que essa seja, a nossa vida seja assim, amém? Então, Deus abençoe a vida dos irmãos. Você que está em casa aí, eu queria dar alguns recados para os irmãos, né? Em relação a essa semana que nós iremos continuar com as células, ainda não podem estar sendo feitas nos lares, né? Dos nossos governantes e do nosso ministério. Então, terça-feira nós teremos célula, aquela célula que a gente está transmitindo ao vivo via o Facebook. Então, se você não está assistindo, né, nós te convidamos toda terça às 8 horas da noite. Teremos aí essa célula que adentra os lares aí dos irmãos, né? E compartilhe aí com o maior número de pessoas que vocês puderem, né? E a gente fala isso, mas não é para, não, porque eu quero ser visto. Não é isso não, irmãos. É para que a palavra de Deus, que a glória mesmo seja de Deus, né? E alcance pessoas para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Terça-feira célula, quinta nós continuaremos com culto aqui presencial e também através das transmissões ao vivo.
No sábado nós teremos outra resenha com os jovens. Então sábado, 8 horas da noite, nós teremos aí outra resenha com os jovens. E domingo que vem nós teremos aqui o nosso culto novamente. Amém? Glória a Deus. Você que nos assiste em casa, Deus abençoe grandemente a sua vida. Até terça-feira. Glória a Deus.